Bem-vindo a essa palestra aqui na nossa casa, o MEP. Vamos dar início, vamos fazer uma página para a gente se ambientar, depois a prece. É do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, a mensagem número 12. Enfrentar desafios, perdas, obstáculos é inevitável a todos nós. Faz parte das provas que temos de enfrentar para atingir o nosso crescimento moral e intelectual. A dor nos humaniza, torna-nos mais humildes e fraternos em relação à dor do próximo e nos ensina a valorizar as coisas essenciais da vida, as quais, na maioria das vezes, só damos valor quando perdemos. Não raras vezes, é somente no leito de um hospital que aprendemos a valorizar a saúde. A miúde, somente damos valor à vida na iminência de perdê-la. Quantas vezes constatamos a importância de uma pessoa quando ela se vai do nosso convívio? Quando você estiver chorando, mas chorando com humildade, e com o propósito de aprender a lição que a vida está querendo lhe ensinar, tenha certeza de que suas lágrimas estarão tocando o coração de Jesus e ele estará pronto para aliviar o seu pranto e indicar o caminho que você deve seguir. Neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e nos envolver com Jesus neste momento, pedindo a este meigo nazareno que nos abençoe esta tarde. Envolva todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Os bons espíritos possam estar olhando por todos aqueles nomes que se encontram em nossa cestinha, com todos os pedidos com tanta fé ali depositados. Que as nossas águas, Senhor, possam ser magnetizadas, para que todos possam ir se tratando com esta água. Pedimos a Jesus as bênçãos nesta tarde, para a nossa palestrante. E assim, Jesus, só temos a te agradecer e queremos te pedir a permissão para darmos por aberto mais essa palestra pública e que possamos permanecer na vossa presença hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Com a palavra, Glorinha. Boa tarde a todos. Hoje, em homenagem ao nascimento do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, nós vamos falar um pouco sobre a vida dele, um pouco da sua biografia, da sua trajetória mediúnica, que foi das mais importantes para o movimento espírita, dentro de toda essa concepção de fraternidade, de humanidade e de mediunidade também. Então, para iniciar a nossa palestra, eu convidei aqui o Coral de Vibração, que muitos devem conhecer, porque eles ficam após a nossa palestra, eles sempre ficam às 4 horas da tarde, ali fazendo a vibração para tratamento de cura espiritual, cura física, né? Então eles estão sempre aqui nessa salinha. E hoje nós escolhemos uma música dedicada justamente a Chico Xavier, de autoria da nossa querida Sandrinha, que está ali ao violão. É uma música lindíssima que quando eu ouço, acho que toca muito no meu coração. Muitos de vocês já devem conhecer, né? Mas quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer essa composição que é muito bonita, que toca realmente aos nossos corações. Então, espero que vocês também se emocionem. Foi difícil selecionar, porque são tantas histórias de Chico Xavier que a gente fica na dúvida sobre quais seriam as histórias mais relevantes, embora todas sejam importantes. Não é? Então, de qualquer maneira, eu já tinha preparado essa palestra antes do fim de semana. Aí hoje de manhã, quando eu tive um tempo, eu falei, não,
tem que botar isso, tem que tirar aquilo, tem que botar... Porque tudo parece muito importante na vida do Chico, né? Aquela vida de abnegação, aquela vida de dedicação à mediunidade e ao espiritismo, então fica difícil a gente selecionar. Mas, enfim, fica aqui um exemplozinho do que vocês podem depois procurar sobre a vida de Chico, né? Baseei minha palestra em 2 livros, lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e também As Vidas de Chico Xavier, que é do Marcel Souto Maior, que não era espírita, mas teve a oportunidade de estar com o Chico. Então, sem mais, agora o nosso coral. Obrigada. Bom, então eu vou começar falando sobre o nascimento de Chico, depois a desencarnação dele. E como eu sei que alguns daqui, ou muitos daqui, conhecem um pouco da vida do Chico, eu vou pedir também a participação de vocês, né? E para terminar, às vezes, alguma história que eu comecei aqui nos slides e talvez vocês possam também participar com a gente, tá? Então, aqui tem várias fotos, desde o Chico novinho, né, até ele na idade adulta, até a velhice, né, a velhice do corpo físico, porque ele dizia assim, esse meu corpo físico está doente, mas a alma está jovem, né, e é isso que a gente tem que sempre tentar. A gente sabe que a velhice vai fazendo, às vezes, o nosso corpo físico ficar meio machucado, dói
para levantar, dói para deitar, às vezes dói até parado, né? Não sei. Mas é importante a gente cultivar a nossa jovialidade. É isso que a gente aprende no Espiritismo, né? A alma precisa estar bem, porque a alma estando bem, a gente influencia até no equilíbrio do nosso corpo físico. Então vamos lá. Ele nasceu por isso é hoje a palestra, né? No início de abril, ele nasceu em 2 de abril de 1910, né? E ele queria desencarnar num dia que o Brasil estivesse bem feliz. Quem sabe aqui que dia era esse? No dia que o jogo do Brasil ganhou. Eu acho que a espiritualidade deve ter feito até o Brasil ganhar, né? Para ele poder desencarnar com tranquilidade, porque pela figura pública que ele era, a gente sabe que às vezes desencarna uma pessoa, as pessoas ficam ali apegadas, né? Isso é uma interpretação de alguns espíritas que eu concordo, né? Imagina ele desencarnar num dia comum, né? As pessoas iam ficar, mas como a gente estava muito feliz lá, focado com a nossa mente, com os nossos pensamentos no jogo do Brasil que tinha ganhado naquele dia, ele pôde desencarnar com tranquilidade. E ele foi recebido por quem no plano espiritual? Por Jesus, né? Tal a dimensão do trabalho dele, ele foi recebido por Jesus, né? Vocês imaginam, né? Em tantos países, tantos líderes religiosos e alguns muito importantes, fora do espiritismo também, ele aqui no Brasil foi recebido por Jesus. Isso é muito importante. Então é isso aí. Então ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, tá? Desencarnou com 92 anos de idade, muito bem vividos. Ele tinha vários tipos de mediunidade, porque às vezes o médium vem com uma mediunidade, com outra mediunidade só, mas ele tinha todos os tipos de mediunidade que estão aqui descritas, né? Ele tinha a psicofonia, que para quem não sabe, o médium está aqui e o espírito se aproxima do médium e de perispírito para perispírito ele dá a comunicação que ele precisa, né? Então, um instantinho, gente, senão eu vou me desconcentrar, por favor. Mas senão, se puder dar depois, tá? Então, o médium está aqui, o espírito se aproxima e aí faz a comunicação, às vezes de mente para a mente, às vezes até uma mediunidade mecânica, em que o espírito pega na mão do médium e começa a psicografar. Então ele tinha a mediunidade da psicofonia, que é quando o espírito se aproxima e ele fala através do médium. Da psicografia, em que o espírito se aproxima e vai através da mente ou da mão do médium, vai fazendo aquela comunicação. Ele tinha também a mediunidade de efeitos físicos. Para quem não conhece, era um tipo de mediunidade que atualmente é canalizada para a mediunidade de cura, através do passe, através de cirurgias espirituais, que é o quê? O médium nasce com uma quantidade maior de ectoplasma para doar às pessoas. Então, aquele ectoplasma é doado para a pessoa, para que a pessoa possa se curar, né? Então, ele tinha essa mediunidade. Naquele tempo, no tempo em que a mediunidade estava sendo muito difundida aqui no Brasil, eles conseguiam materializar, às vezes, espíritos dentro de uma reunião mediúnica e até pedras, eles conseguiam materializar isso tudo. E aí Chico tinha essa mediunidade também, mas em conversa com Emmanuel dizia que a missão dele, a tarefa dele aqui na Terra, naquela encarnação, era fazer a psicografia. Então ele tinha que escolher, porque deve ser muito também sedutor, né? A pessoa ter essa mediunidade de fazer materializar. Eu quero materializar alguma coisa aqui. Uma caixa de bombom, que eu sou gordinha, adoro bombom. Materializar um bombom. Materializava. Então, era uma mediunidade muito sedutora. Mas Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, falou para ele, olha, você tem que escolher, você tem que canalizar a sua energia em um tipo de mediunidade.
Não dá para você ficar canalizando dispersando a sua energia em vários tipos de mediunidade, né? E aí ele acabou escolhendo realmente a psicografia, que foi o grande legado dele ao movimento espírita e ao espiritismo. Né? Ele tinha também a faculdade de audiência. O que é isso? Ele ouvia os espíritos falando, né? Dentro do ouvido dele, ele ouvia os espíritos falando, né? E a vidência, ele via também os espíritos. E a xenoglossia, que é uma mediunidade muito interessante, que é assim, a pessoa consegue falar ou consegue traduzir uma comunicação numa outra língua, que nesta encarnação, muitas vezes, a pessoa não conhece, né? Então, aqui a gente tinha uma médium que falava, às vezes, em russo, na reunião mediúnica. Ninguém entendia nada. Tinha uma outra que falava na linguagem dos indianos também, nem ela conseguia entender, né? Então, são coisas complicadas. Mas para ter esse tipo de mediunidade, o que acontece? A pessoa tem que ter ou vivido naquele país de origem anteriormente numa outra encarnação, ou então ter estudado numa outra encarnação aquela língua estrangeira que ela vai traduzir, né? Então, a xenoglossia, e olha que interessante, Chico realmente era um espírito muito dedicado, né? E ele tinha essas faculdades muito apuradas, muito interessantes. Olha, dentro da xenoglossia, o que ele conseguiu psicografar, que nem ele entendia. Aliás, tem um livro, esqueci agora, é um livro mais científico sobre essa questão da espiritualidade com o mundo espiritual, que ele falava assim, gente, eu não consigo entender nada desse livro, porque Chico tinha estudado apenas o primário, né? Então ele tinha um conhecimento, ele recebia um conhecimento espiritual que era acima dos conhecimentos que ele tinha nessa encarnação. E na xenoglossia, olha só que coisa interessante, ele fez uma mensagem em inglês espelhada. O que era? Era uma mensagem que você só conseguia ler com o espelho, né? E isso é alguma coisa excepcional, né? Era espelhado e ficava assim, todo ao contrário. Olha só, você imagina que loucura, né? E aí, olhando pelo espelho, a mensagem fica assim, né? Que a gente vai traduzir aqui para vocês. É uma mensagem curtinha, mas só para comprovar a veracidade da mediunidade do Chico, né? Porque se a gente conseguir, se quiser escrever qualquer coisa, União Municipal Espírita de Petrópolis, ao contrário, talvez para muitos de nós fosse uma dificuldade, né? Petrópolis, aí tinha que... E ele fez isso com uma rapidez incrível. Então está aqui. É uma mensagem de Emmanuel que diz assim: meu querido e generoso amigo da doutrina da fraternidade, porque a nossa doutrina é a doutrina da fraternidade. Boa saúde e paz em Deus, nosso Pai. Vamos aprender a vida nas leis do amor que Jesus nos ensinou. Seu irmão Emmanuel. E Emmanuel era muito firme com Chico, né? Porque ele queria discipliná-lo a muito custo, né? E realmente a gente sabe que para fazer uma tarefa, ter uma missão como a missão que Chico veio na Terra, nessa encarnação, precisa realmente de muita disciplina e muita força de vontade e muita dedicação e muita vontade de cumprir o ideal a que ele se propôs, né? Então era realmente muita determinação. Gente, aqui eu tive a oportunidade, eu vou deixar até aqui para quem quiser ver, eu trouxe algumas fotos que eu tive a honra e a oportunidade de uma vez conseguir ir a Uberaba e conhecer pessoalmente Chico Xavier, né? E realmente ele já estava numa fase da vida prestes a desencarnar. Eu acho que eu fui, ele estava com 91 anos, 90 anos com certeza ele já tinha. Ele estava de 90 para 91 anos, já estava bem debilitado. E nem sempre ele conseguia ir à casa da prece, né? Então a gente foi numa excursão daqui
para Uberaba. Aliás, tem uma excursão que vai todo ano lá do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, que é ali na Piabane. Todo ano eles vão a Uberaba e vão a Sacramento, e vão a algumas cidades ali histórico-espirituais, para as pessoas conhecerem aquela dinâmica da religiosidade daquele lugar. Então eu trouxe aqui algumas fotos para vocês conhecerem como é que era a Casa da Prece, aonde ele fazia, desde sempre, mas quando ele estava em Uberaba, e depois, quando ele já estava mais debilitado, quando ele ia fazer lá, ele ia com a sua presença. E era muito interessante. Aqui é o jardim lá da casa. Era uma casa pequena, não era uma casa grande, não era uma casa nem como o MEP, era uma casa bem pequena, né? Então, as pessoas chegavam e iam chegando lá. Na verdade, eu tinha uma intenção pessoal de uma resposta espiritual que eu não conseguia ter entre os espíritas que eu conhecia. Aqui no MEP, há 20 e tantos anos atrás, há quase 30 anos atrás, eu não conhecia. Eu tinha uma questão espiritual, pessoal minha, familiar, que me trazia muita angústia. E aí eu conversei com algumas pessoas, conversei com a Isaura, que é uma pessoa que quem conhece sabe que é uma pessoa muito amorosa, muito conhecedora do Espiritismo, mas algumas nuances da nossa vida, às vezes a gente fica em dúvida para que lado que vai solucionar aquela questão, se a gente toma uma atitude, se a gente não toma uma atitude. E aí Isaura, com a humildade que lhe é peculiar, eu falei: Glória, eu não sei como te ajudar, mas eu vou procurar alguém para tentar te orientar. Procurou um psiquiatra que era espírita, mas aquela resposta daquela pessoa também não foi totalmente aceita pelo meu coração. E aí eu vou fazer um parênteses a vocês. Às vezes, algumas respostas que a gente quer estão bem dentro de nós. E essa resposta estava bem dentro do meu coração. Eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia a atitude que eu queria tomar, mas eu não tinha coragem, eu não tinha autoconfiança para tomar a atitude que eu precisava tomar. E aí eu decidi ir no Chico Xavier. Ficamos 18 horas de ônibus, daqui para lá, foram 18 horas de ônibus, a gente foi de ônibus e tudo. Aí a gente chegou lá, não estava cheio assim, ainda estava vazio. E eu muito ansiosa, falei: ai meu Deus, porque na Casa da Prece eram 70 pessoas, era esse pedaço aqui da UMEP, que as pessoas só entravam, as primeiras 70 pessoas. A gente, de alguma maneira, ou por sorte ou por merecimento, sorte a gente sabe que não existe, né, a gente conseguiu entrar, né? Porque nosso ônibus foi o primeiro a chegar. Imagina, um ônibus tem 40 e tantos lugares, se chegasse um ônibus antes, provavelmente a gente não teria conseguido. Então a gente chegou na Casa da Prece, que é exatamente, mais ou menos, onde o Chico fazia um evangelho no lar, exatamente esse espaço físico aqui. E aí, ali, as pessoas ficavam no jardim, iam chegando. Quando a gente chegou, o jardim estava totalmente vazio. E aí iam chegando, aqui as pessoas já ficavam sentadas, esperando para entrar na porta da Casa da Prece. Aqui um grupo ficava como eles, vibrando pela harmonia do lugar. Porque você imagina, todo mundo ali ansioso, querendo ver o Chico, querendo falar com o Chico. Isso traz uma vibração, às vezes, de maior aflição. Então o grupo ficava ali, preparando o ambiente para quando o Chico chegasse. Muito bonito. E aí, nesse dia o Chico chegou, porque a gente não sabia nem se ele teria condições físicas para estar lá, né? Porque ele já estava bem debilitado. Às vezes, quando a mãozinha dele está ali, mas às vezes eu cheguei a ver uma foto em que a pessoa precisava ficar segurando a mão dele para ele conseguir cumprimentar as pessoas. São histórias interessantes. E aí ele estava aqui, ele não fez psicografia nenhuma, né? Mas quando a gente se prepara espiritualmente para alguma coisa que é importante, não é qualquer besteira, que às vezes a gente quer perguntar a espiritualidade dá um jeito de responder a gente. E eu olhei aquele lugar ali cheio, né?
isso aqui cheio de umas 70 pessoas. Eu falei assim, como é que ele vai fazer uma psicografia aqui para mim? Ele não vai fazer. Mas olha só, ele gostava tanto das pessoas que ele ficava até a última pessoa. Nesse dia ele chegou às 7 horas, ele ficou até quase 11 horas da noite, cumprimentando cada pessoa. Isso é muito bonito, né? E aí eu falei assim, não vou receber nenhuma psicografia. Quando eu dei a mão para o Chico, eu vi parecia um letreiro eletrônico, daqueles da Broadway, em amarelo, faça. Era a atitude que eu precisava tomar e que meu coração dizia que eu devia tomar, mas que eu não tinha autoconfiança nem coragem para tomar. Por isso que eu digo, às vezes as respostas estão bem dentro de nós, mas às vezes a gente ou não consegue acessar por falta de meditação ou não consegue acessar por falta de coragem, né? E a gente precisa muito, muito, meus irmãos, seguir o nosso coração. O nosso coração não se engana. A gente é coração e razão, e a gente tem que pesar os prós e os contras, mas em geral, quando a gente segue o nosso coração, a gente não se engana, né? O coração da gente é uma porta aberta para a espiritualidade. Às vezes você encontra uma pessoa que você sente uma dificuldade, uma resistência, às vezes é por parte da pessoa, às vezes é por sua parte, né? E você tem que acreditar naquilo, você tem que respeitar aquilo, né? Porque às vezes o outro, tem alguma ideia, às vezes até equivocada a seu respeito, e você precisa respeitar, não precisa o tempo todo, né? Como eu já passei um tempo na minha vida, eu era aquela que queria ter milhões de amigos e não conseguia entender que alguém não gostasse de mim, né? Isso são crenças que às vezes a gente traz da nossa infância, né? Às vezes a gente vivencia coisas na nossa infância que a gente leva para o resto da vida, a gente quer que todo mundo goste da gente, e isso é praticamente impossível, né? Vide o exemplo de Jesus. Todo mundo gostava de Jesus? Não gostava de Jesus. Tinham pessoas que não se afinavam com os ideais de Jesus, não estou falando que, né? Mas é um exemplo para a gente ver que às vezes as pessoas têm dificuldade com a gente precisa respeitar essas dificuldades. Então, ele está aqui mais jovem, e aí vamos começar. Uma das psicografias mais famosas dele foi a de um juiz que inocentou, José Divinos, foi lá em Goiás, em 1979, né, que matou um amigo. Quem sabe o que deu nesse julgamento? Quem sabe aqui? Alguém? Pode falar. O juiz, né, coincidiu tudo que o Chico falou com o que o rapaz tinha falado no depoimento. Exatamente. E o juiz acatou o depoimento de Chico, porque ele tinha entrado em contato com o espírito que tinha desencarnado, que relatou exatamente. Foi um acidente. E que foi um acidente. Os dois tinham 18 anos, estavam brincando no quarto, aí pegaram a arma e a arma disparou, né? E aí, acidentalmente, ele matou o amigo, né? E foi a julgamento, ficou preso um tempo, e aí depois foi inocentado, graças a esse depoimento do Chico Xavier, a mediunidade dele. Isso é muito importante, né? Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Ele jogava sempre na loteria. Quem sabe dessa história? Quem conhece essa história? Não? Era muito interessante, porque o pai dele falava assim: Chico, você vive sem dinheiro, meu filho. Não é possível, você vive nessa coisa sem dinheiro. Quando eu morrer, eu venho aqui assoprar os números para você. Você fica atento, que assim que eu morrer, eu venho assoprar os números para você ganhar na loteria. Ele jogava sempre, mas nunca ganhou. Tá igual a mim na Mega Sena no final do ano. Também não. Se Chico jogava, eu também posso jogar, né? Quem sabe um dia, né? Mas é isso. Então, tinha essa história, né? Que eu acho curiosa, que o pai dele ficava muito sensibilizado, porque Chico vivia na penúria, porque tudo que ele tinha, ele dava. Tudo que ele tinha, ele dava, né? Trabalhava o dia inteiro, nunca ganhou um tostão com a mediunidade dele. Tem um caso até muito interessante, que o Gasparetto, que era um médium, ele fazia desenhos, pinturas mediúnicas, muito conhecido. Ele pintava Van Gogh, Picasso, Tarsila do Amaral, Van Gogh, Goya, todos esses pintores, impressionistas ou não,
Gasparetto pintava, né? E aí teve um tempo que Gasparetto ficava assim, estava na penúria econômica, e aí ele vira para o Chico e fala assim: os espíritos não me largam, é o tempo todo eles querendo pintar. Se deixar, eu pinto a parede, eu fico pintando parede, porque eles não me largam. E aí Chico falou assim: você tem que educar esses espíritos. Você tem que marcar uma hora para eles poderem falar com você e pintar, porque senão a sua vida vai ficar no inferno. Você imagina, porque a pessoa, a mediunidade, é uma faculdade orgânica, a pessoa nasce com aquilo, né? Então, desde pequenininho, o Chico tinha essa mediunidade, né? Mediunidade orgânica. Então, ele já viu os espíritos desde pequeno. E o Gasparetto estava aí, então os espíritos ficavam, a mediunidade estava ali, e ele dando passividade a todos os espíritos. Era todo mundo enchendo a paciência do Gasparetto. Era Van Gogh, era Picasso, imagina, os pintores mais ilustres que existiam na época, ficando atrás do Gasparetto. Aí ele falou: olha, você precisa educar esses espíritos, então marca uma hora para você poder recebê-los, e aí dá passividade a essas pinturas, né? E o resto do tempo você tenta usar o seu tempo para ganhar o seu sustento. Então é assim. O que mais que temos aqui? Olha só, essa história é muito curiosa, né? Ele ganhou um relógio de ouro, que era lindo, ele ficou encantado, botou no pulso, ganhou aquele relógio. Aí, eu não sei se eu botei aqui, não, botei. E uma senhora que recebeu de Bezerra uma receita homeopática, perguntou para ele se ele estava tomando pontualmente os remédios. E ele, assim, com aquele relógio lindo, de ouro, maravilhoso, ele encantado, relógio preciso, suíço, que não errava nunca a hora. E aí ele encontra essa senhora que tinha recebido essa psicografia de Bezerra de Menezes, dando a receita que ela estava precisando, adoentada. E aí está tomando os remédios de pontualmente? Não estou, seu Chico, porque eu não tenho um relógio. O que ele fez? Deu o relógio para ela, né, gente? Conhecendo a natureza do Chico, deu o relógio para ela. Então, são algumas peculiaridades já da personalidade doadora, fraterna, de solidariedade que Chico tinha, né? Essa aqui é muito interessante. Gente, isso aqui está no livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcelo Souto Maior, que eu acho muito legal esse livro, porque são muitas histórias, muitas histórias. A filha de um embaixador conheceu o Chico. Alguém aqui conhece essa história? Não? Então vocês vão conhecer agora. A filha de um embaixador argentino conheceu o Chico e ficou encantada, né? Porque às vezes você tem alguém, você começa a idolatrar essa pessoa, né? Começa a endeusar essa pessoa, que a gente combate muito no espiritismo. E a gente não deve endeusar ninguém, nem palestrante, nem presidente, porque a gente somos todos falíveis, a gente falha, a gente está a caminho, né? Mas a menina se encantou pelo Chico e começou a perseguir ele. Chico, eu estou apaixonada por você, eu quero casar com você, não sei o quê. E aí o Chico: não, mas pelo amor de Deus, isso não é a minha trajetória, eu não tenho isso na minha história, eu não quero namorar ninguém, não quero casar com ninguém. E ela insistiu. Teve um dia, sabe o que ela fez? Trancou ele na sala do passe e disse que ele tinha que casar com ela de qualquer jeito. Então são essas coisas assim, essas curiosidades que são interessantes da gente conhecer. Chico dizia assim: às vezes me dá vontade de ser uma pessoa como outra qualquer, para poder chegar no centro e tomar um passe como outra pessoa qualquer, né? Porque esse assédio todo em relação a ele, em volta dele, fazia com que às vezes ele tivesse dificuldade de se portar como uma pessoa comum, querendo simplesmente tomar um passe. Imagina Chico querendo tomar um passe, né? E os espíritos perseguiam ele também, tem um outro livro de Chico Xavier que era muito engraçado. Um dia apareceu um espírito daqueles muito ferozes, mas muito ferozes, com uma fisionomia amedrontadora, com um pão todo babado. Falou assim: Chico, se você é mesmo caridoso, você tem que comer esse pão aqui, tem que botar esse pão na boca. Aí ele pegou o pão e botou na boca. Aí ele pensou assim:
Imagina se caridade fosse apenas botar um pão na boca, né? Outra vez, Chico tomou um tiro espiritual, um tiro. O espírito apareceu para ele, era um perseguidor de Chico, pegou a arma, empunhou a arma e deu um tiro no Chico. Matou o Chico? Não, não matou porque não podia matar, porque a arma era uma arma plasmada pelo espírito para fazer essa indução ao Chico. Não matou, mas ele ficou 3 dias de cama. Tal o impacto daquela energia agressiva e violenta que ele recebeu, né? Então essas coisas acontecem no mundo espiritual. Essa aqui é engraçada. Um dia quiseram levá-lo para passear de barco. Não, Chico, você trabalha muito, você precisa sair um pouco, precisa sair pelo menos para se esparecer um pouco. Aí eu não lembro se era Angra, se era Búzios, levaram ele para um passeio de barco, né? Gente, Chico não podia tirar férias, porque os espíritos chacoalhavam tanto o barco, mas chacoalhavam tanto o barco, que eles quase viraram o barco, né? E ele, assim, apavorado que o barco virasse, né? Porque eles foram, quando estavam já em alto mar, os espíritos se reuniram e começaram a empurrar o barco para o barco afundar, mas não conseguiu, né? E aí, para terminar essa parte, depois eu vou pedir para algumas pessoas ajudarem a gente a entender algumas histórias de Chico, né? Ele fez a psicografia de Paulo Estevam. Alguém conhece o processo pelo qual ele passou nos dias em que ele estava psicografando Paulo Estevam, que é um livro lindíssimo, é imperdível a gente não conhecer essa obra dentro do Espiritismo. Alguém sabe como é que foi o processo dele psicografar Paulo Estevam? Foi um processo terrível, porque ele se fechava no quarto e aí ele começava a psicografar. E aí ele se transportava para aquele ambiente, para aquele cenário agressivo e violento em que ocorreu Paulo Estevam. Então, para ele era extremamente penoso ele psicografar algumas obras, né? Por exemplo, como Paulo Estevam. Então, às vezes a gente acha assim, mediunidade é uma coisa interessante, mas não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil para ninguém, nem para um médium que não é tão ilustre, que não é tão conhecido, nem para um médium do vulto de Chico Xavier, né? São tarefas extremamente delicadas e complexas, né? Então é isso aí. Esse caso aqui é muito interessante porque às vezes dentro do movimento espírita é importante a gente sempre ressaltar isso. Aqui dentro da casa espírita a gente não deve falar de política, não deve. Se você é A, ótimo. Se você é B, ótimo também. Já vieram aqui, né, às vezes frequentadores que têm relação ou que têm relação com a corrupção ou que são parentes de pessoas corruptas. Então vamos pensar, como é que você vai trabalhar, como é que você vai tratar uma pessoa que não tem a mesma afinidade política quando ela adentra a casa espírita? Não estou falando lá fora. Gente, a gente tem todo o direito e é muito importante a gente exercer a cidadania da gente. Eu, pessoalmente, gosto muito de política, né? Mas lá fora. Mas aqui, a gente tem que entender que todos nós somos filhos de Deus. Então, temos as nossas afinidades. Cada um vota de acordo com o universo que conhece. Correto? E a gente precisa, mesmo que isso seja difícil para alguns de nós, porque teve um momento que o movimento espírita ficou muito dividido, muito polarizado, como se diz, né? Então é importante que a gente entenda que todos vão, o cara é corrupto, ele um dia vai cair em si, ele vai responder por aquelas ações dele. A gente tem que entender isso espiritualmente, né? Que todos nós responderemos pelas nossas ações. Então, dentro da casa espírita, a gente não deve falar sobre política, porque às vezes vem uma pessoa sofrida, mas que está envolvida ou esteve envolvida com corrupção, a gente não sabe o nível de arrependimento dela, mas que com certeza em algum momento ela vai se arrepender
arrepender, se ela comete equívocos dentro dessa área administrativa, com certeza vai. Não é? Então, e aí, Chico também se envolveu um pouco nisso, né? Isso está lá nos lindos casos de Ramiro Gama, né? Muito interessante. Porque era uma cidadezinha pequena, e aí o pessoal chegou para o Chico para falar assim, gente, se não me engano era lá em Minas, que aconteceu isso. Gente, você soube, sabe aquele político? Nossa, começou a falar uma coisa, fazia outra, está envolvido em corrupção, está roubando, não sei o quê. Aí Chico já ia se imbuindo de vontade de manifestar a posição política dele contra o tal. Aí aparece Emmanuel para falar com ele. Você não se envolva com isso. Você não tem nada com isso. Você cala a sua boca. Ele fala textualmente isso no livro dos casos de Ramiro Gama. Porque a gente tem que tomar cuidado com as energias, né? A gente está mergulhado em vibração. E às vezes quando a gente se assente de muita animosidade contra qualquer ser humano que é nosso irmão, a gente precisa olhar para dentro da gente e falar assim, alto lá, eu sou espírita, aquele lá é um irmão meu, né? E eu preciso, se eu acho que ele está equivocado, o que a gente faz? Reza para ele, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Para que a pessoa um dia, o mais rápido possível, ela possa despertar para aquilo que ela está equivocada, né? Isso é uma posição espiritual e cristã. Aqui está ele, né? Então, eu acho que não vai dar para a Consola ler, talvez não dê, né? Mas eu vou ler aqui, isso aqui é um pouquinho da infância do Chico, né? Porque ele perdeu a mãe, tinha 5 anos de idade, e os filhos foram espalhados, né? Pelas casas vizinhas, né? Cada um foi para uma casa. E ele foi dar numa casa que ele era muito maltratado, mas muito maltratado. Se a gente acha que a gente sofreu na nossa infância, imagina ele. Chega aqui, Rosângela, que aí a gente vai lendo junto, porque aí não fica tão monótono. Ou alguém quer ler com a Rosângela? Quer, Neuza, ler com a Rosângela? Então, leia aqui com a Rosângela. Uma lê um e a outra lê outro. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que senão... Começar? Pode começar? Pode. Aos 5 anos, Dona Maria João de Deus desencarnou em 1915. Que era a mãe dele. Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, se encarnou em 1915 com 9 filhos. Chico foi viver com Dona Rita de Cássia, amiga e madrinha da criança. Mas Dona Rita era obsidiada e por qualquer coisa se irritava. Chico recebia por dia várias surras de varas de marmelo e pontas de garfo no ventre. Ele chorava muito, ficava horas e horas com os garfos pendurados na carne, sangrando, e corria para o quintal. E a madrinha repetia nervosa: este menino tem o diabo no corpo. Um dia, lembrou que a mãezinha orava todo dia, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece. Ajoelhou-se sob as bananeiras e rezou o Pai Nosso que aprendera com a mãe. Ao terminar, sua mãe estava ao seu lado em espírito. Chico abraçou-a gritando: mamãe, não me deixe aqui, me leva com a senhora. Não posso, triste, mas estou apanhando muito, mamãe. A mãe acariciou e explicou: tenha paciência, meu filho, você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Mas a madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo. Olha só que interessante isso. A mãe dele, vendo todo o sofrimento, ele tinha garfos espetados. Quem não sofre não aprende a lutar. Olha que coisa interessante. Que tem isso? Não se incomode. Tudo passa e se você não reclamar mais e tiver paciência, Jesus ajudará para estarmos sempre juntos.
e desapareceu. A partir daí, passou a receber as varas e garfos sem revolta ou lágrimas. Chico é tão cínico, dizia a madrinha revoltada, que não chora nem a pescoção. Se dizia da alegria de ver a mãe sempre que recebia as surras, sem chorar. Passaram a dizer que era um menino aluado. E todo dia à tarde, com os vergões na pele, com o sangue escorrendo, mas os olhos enxutos e brilhantes, corria para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida após a oração. Assim começou a luta espiritual do médium que conhecemos. O valor da oração. Sim. O valor da oração. Fome. A madrinha do Chico, nas fases de obsessão, ficava mais irritada. E aí condenava o menino a vários dias de fome. Uma vez, já fazia 3 dias de Chico em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha que perguntou a razão da tristeza. Então, a senhora não sabe? Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãe abraçou e disse, continue em oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e em instantes um cão penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair algo da boca. Era um saboroso jatobá. Chico pegou alegre o fruto e a mãezinha ao seu lado disse, misture o jatobá com água e terá um bom alimento. E disse, como você vê, meu filho, se oramos com fé, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Isso quer dizer que a gente nunca sabe de onde vem a ajuda. Conselho materno, lamber feridas. Dona Rita de Cássia criava como filho adotivo um sobrinho, Moacir, menino de 11 a 12 anos, que tinha ferida na perna. Dona Rita mandou chamar a antiga benzedeira da cidade. Ela examinou a úlcera, dizendo, aqui só uma simpatia ajudará. Qual? Uma criança deve lamber a ferida por 3 sextas-feiras seguidas, pela manhã, em jejum. Perguntou, Chico serve? A benzedeira, bem lembrado. Quando o menino foi à prece sobre as árvores, encontrou a mãe em espírito e contou chorando que no dia seguinte teria que realizar a simpatia. A mãe, você deve obedecer, meu filho. A senhora acha que eu devo lamber a ferida dele? Mais vale lamber as feridas que aborrecer os outros, falou o espírito materno. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. E a senhora crê que isso vai curar? Não, isso não é remédio. Isso não é remédio, mas dará bom resultado para você, porque sua obediência dará tranquilidade a ela. E vendo que o menino hesitava, continuou. Seja humilde, meu filho. Se você ajudar a paz que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. No outro dia, Chico obedeceu a ordem. Na outra sexta-feira, repetiu a operação e a úlcera desapareceu. Ao lamber a ferida pela 3ª vez, viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado. Paralisado, viu-a abraçar Dona Rita. E Dona Rita, transformada, acariciou-o pela primeira vez e disse-lhe bondosa, muito bem, Chico. Você obedeceu direitinho, louvado seja Deus. E após 2 anos de flagelos, Chico teve a felicidade de ter uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas. Agora eu queria que a Consola lesse a última, essa passagem em que Chico vai para uma outra casa
e o pai se casa com uma outra pessoa, porque às vezes as pessoas falam muito mal da madrasta, né? Mas Chico encontrou uma madrasta que era um anjo na vida dele. Então eu queria que a Consola falasse, para a gente encerrar. O anjo bom, boadrasta. 2 anos de surras constantes. 2 anos viveu o Chico com a madrinha. Uma tarde, conversando com a mãe, Chico implorou: mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me tiras daqui? Carinhosa afagou e perguntou: por que está você tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. Mas a senhora sabe que nos faz muita falta. A mãezinha consolou e explicou: não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. E sempre que a encontrava: mamãe, quando é que o anjo chegará? Espere, meu filho, era a resposta de sempre. Após 2 meses, o senhor João Cândido Xavier resolveu se casar-se novamente. E Dona Cidália Batista, a segunda esposa, pediu os filhos que se achavam espalhados em várias casas. Assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Quando a criança voltou ao antigo lar, contemplou a madrasta que lhe estendia as mãos. Dona Cidália abraçou e beijou-o com ternura e perguntou: meu Deus, onde estava esse menino com a barriga desse jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também. A madrasta olhou bem nos olhos e perguntou: você sabe quem sou, meu filho? Sei sim, a senhora é o anjo bom de que minha mãe já falou. E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que Chico resseguiu a sua segunda mãe até a morte. Gente, então a gente teve aqui um pouquinho do verzinho da vida do Chico, né? Que foi uma vida realmente dedicada ao amor. Para encerrar, tem uma história que é muito interessante, porque Chico também, né? Tinha horas que ele cansava. E aí, Emmanuel falou assim: vamos começar a escrever, né? Aí ele começou a escrever, primeiro 35 livros. Ele: mas Emmanuel, eu já estou cansado, toda hora esse negócio de ficar escrevendo. Não, vamos mais um pouquinho, Chico, vamos pelo menos chegar aos 100. Aí Chico lá psicografava. Aí chegou nos 100 e falou assim: agora eu estou livre, né? Agora eu posso descansar. Aí ele virou e falou assim: não, pode descansar não tem nada desse negócio de descansar não, vamos continuar. Aí Chico, que também não era bobo, falou assim: mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso decidir não psicografar mais. Aí o que Emmanuel falou, alguém sabe? Aí ele vira e falou assim: não, você tem seu livre-arbítrio, mas se você decidir não psicografar, eu também tenho a capacidade de te desencarnar. O que você prefere? Desencarnar antes ou continuar psicografando? E aí ele continuou psicografando. Gente, espero que isso tenha dado assim uma aguçada no desejo de vocês conhecerem um pouco mais da vida de Chico Xavier, que é uma vida riquíssima. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Glorinha, pela palestra da tarde, foi maravilhosa. Com certeza a nossa ambiência está maravilhosa, né? Vibração muito boa, só da gente falar, né, nos exemplos de Chico, na música que foi cantada, nos enche o coração de alegria, né? E nos auxilia até algumas coisas que estamos pensando e não conseguimos realizar, e com essas histórias a gente, puxa, posso também, né? Realizar. Nos dá uma autoestima, né? Então nós agradecemos a todos, vamos fazer a nossa prece, a Alcideia, e assim que a Alcideia acabar de fazer a prece, eu vou dar uns avisos e depois vamos para o passe. E assim, queridos irmãos, com as lições que tivemos hoje, só podemos agradecer dia a dia essa doutrina maravilhosa que nos encoraja, que nos dá força, que nos faz, Senhor,
deixar a casa na segunda-feira e vir vibrar com bons pensamentos, receber, Senhor, lições tão lindas que nos encorajam, que nos levam a ser sempre melhores. Agradecemos ao nosso irmão Chico Xavier, agradecemos, mestre querido, Dr. Bezerra de Menezes, essa equipe tão grande que nos fortalece, que nos ajuda. Que possamos, Senhor, também amparados pelo professor Ramiro Gama, retornar aos nossos lares mais satisfeitos, mais encorajados, mais alegres, com mais vontade de conviver com todos. Que a sua paz nos envolva, mestre, que neste momento os hospitais, as casas de saúde, as prisões, todo lugar onde é encontrado o sofrimento, que a sua luz bondosa possa chegar, dando-lhe, Senhor, força e coragem para dias melhores. Que a sua paz nos envolva. Obrigada, Senhor. Que assim seja.